O vídeo que tu revela o shape, né? Isso. E aí eu tava dando uma lida nos comentários. Nos comentários, o que mais estavam falando era sobre o teu mindset, sobre como tu ultrapassa dificuldades e tu criou uma mente resiliente. Cara, é um pouco complexo isso, porque assim, vou te contar um pouquinho da minha história para você entender. Quando eu comecei a praticar musculação, eu fui para academia pelo simples fato de não conseguir mais aceitar a condição de magro. Eu era um cara que jogava futebol até os 10, 12 anos, depois eu comecei a ficar muito mais alto, desengonçado. Aí eu fui pro basquete. E eu percebi que eu era um pouco mais alto do que a maioria, mas eu também comecei a perceber que eu já não era muito mais alto do que a maioria. Então eu já tinha uma altura limitada para o basquete. E também não tinha um porte físico adequado, eu era muito magro. Então era esguio, como deveria ser, era alongado como deveria ser, mas não tinha um porte atlético como deveria para poder encarar uma carreira esportiva como jogador de basquete, mas sempre admirei, sempre... era a época do Jordan, né? Então o Jordan estava em alta, então era o nosso maior ídolo. Então eu acompanhei toda a carreira do Jordan e era muito fã dele e queria ser como o Jordan. Então eu passei a buscar a musculação, porque eu sabia que os atletas faziam um preparo deles todo baseados na musculação e pelo simples fato de não querer mais ser magro. Então eu sofri muito bullying na escola. Eu era extremamente magro na minha rua, tive diversos apelidos. Mas na minha época o bullying a gente resolvia na porrada. Não tinha essas conversas como hoje, que se reclama de tudo e chama o pai. Não tinha essa. Então assim, o dia que apareceu um moleque lá na rua de casa e o cara queria me bater, meu pai falou, cara, se você apanhar dele, você vai apanhar de mim também. Era assim que se resolvia. Hoje não existe mais isso. Mas eram outros tempos, década de 90, né? Então, década de 90 era uma década que eu posso dizer raiz, na década do tudo pode. Foi a última década onde tudo podia, né? Era a última década onde tudo podia, eu sou dessa década aí. Então, eu passei a desenvolver um trabalho dentro da sala de musculação e comecei a ter um rápido desenvolvimento. Mas como é que tu encontrou a musculação? Como que eu encontrei a musculação? Na verdade, a musculação sempre esteve presente na minha casa. Meu pai sempre praticou desde que eu me lembro de criança. Meu pai sempre praticou pesos livres em casa. Então ele tinha as barras de concreto dele, ele tinha um banco de supino dele, ele tinha uma roldana adaptada na parede. E ele sempre praticou musculação dele em casa, mas aquilo nunca me atraiu. Nunca. Eu olhava ele, eu ficava assustado, porque eu via que ele tinha muita força e levantava muitas vezes aquele peso. E eu tentava, às vezes, tirar do chão e nem sonhava em tirar, né? Era muita diferença de tamanho. E os anos foram passando e eu nunca tive interesse, porque meu pai também nunca me apresentou assim a musculação como uma modalidade esportiva. Ele sempre guardou aquilo para ele como um hobby dele. Mas com 16 anos, eu vendo essa necessidade de precisar ficar mais musculoso, comecei a pegar os halteres dele, sem ele saber, de tarde, quando ele estava trabalhando, eu estudava de manhã, e à tarde eu ia lá, brincava um pouquinho com os halteres, eu via ele fazendo os exercícios, imitava ele. Ah, você seguiu o que tu lembrava que ele tinha feito. Exato, imitava o que ele fazia, até um dia que ele chegou em casa, ele pegou mexendo nos pesos dele. Eu achei que ele ia ficar bravo, mas ele não ficou, porque meu pai era muito ciumento com as coisas dele. Aí ele perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, tô tentando fazer uns pesos aqui, vendo se eu tenho força ou não. Aí ele até me passou um outro exercício. E eu acabei continuando ali, né, fazendo flexão, fazendo um pouquinho de rosca direta, barra fixa. Depois de 3 meses, teve um grande amigo meu, que mora na rua de trás da minha casa, o Yuri, que me convidou para ir para a academia lá do meu bairro, eu sou de Santo André, bairro Camilópolis, uma academia chamada Muscle Power. E com 17 anos eu iniciei meus treinos ali naquela academia com 62 quilos de peso corporal. Cara, e quanto de altura? 1,84 m. Depende da hora assim que eu peso. Geralmente à noite tá esse peso, essa altura aí. Mas esse peso. E era muito, muito raquítico, né? Então eu só tinha um Black Power.
os dentes separados e osso para tudo que era lado. E aí partiu eu e esse meu amigo para a academia e começamos a treinar ali. Com 6 meses de treino, 6 meses de academia, eu já era... Já contei. O dono dessa academia, ele gostava muito de fisiculturismo. Então já tinha os quadros nas paredes de 3 atletas excepcionais. Dorian Yates, Flex Wheeler e Barry DeMay. Então eu olhei aqueles quadros assim, eu falei, cara, como pode? Será que esses caras são de verdade? E eu indaguei assim o instrutor, que era o dono da academia. Luizão, esses caras aqui são reais, eles são de verdade, Luiz? São, cara, são de verdade, eles existem. Mas dá pra ficar assim? Ele falou, cara, pra ficar assim você teria que dedicar a vida inteira a isso. E isso ninguém daqui do Brasil ainda teve condição. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça, eu falei, caramba, velho. E aí você tem aquela influência, né? Depois que você envelhece, você acaba descobrindo que os anos 90, as influências eram muito diferentes das influências de hoje. Por isso que as pessoas também têm um comportamento tão diferente. Na minha época, nos anos 90, o filme que me fez ver o fisiculturismo pela primeira vez, antes mesmo dessas fotos, foi Conan, o Bárbaro, ou mesmo o Incrível Hulk, quando era o Lou Ferrigno. Então, esses 2 personagens são os personagens que foram apresentados ao mundo pelo fisiculturismo. Eles foram os modelos utilizados do esporte para mostrar para as pessoas o poder de mudar o corpo que o nosso esporte proporcionava. Então, a partir daquilo que eu visualizei naquela época, eu comecei a criar esse desejo dentro de mim de querer ter uma imagem de uma pessoa que remetia todo aquele poder. Aquilo era mágico, eles tinham músculos arredondados, enormes, aquilo mostrava força, aquilo mostrava poder. Tudo o que eu queria, tudo o que eu não era. Então aquilo me deixou louco. E a partir dali, eu comecei a treinar desenfreadamente 2 vezes por dia. Mesmo sabendo que era errado. Mas qual era a orientação que tu tinha? Era de algum professor de lá ou tu fazia por conta própria? A orientação era para treinar 1 vez por dia, mas eu treinava 2. Não, mas eu digo do treino em si, quem é que te ensinou? Luiz, esse instrutor. Tá. Eu tinha uma instrução, mesmo. Ele me ensinou, com 6 meses já comecei a campeonatos internos de supino. Com 1 ano eu já era o cara mais forte da academia. E com 2 anos de treino eu já estava partindo para as competições de supino, de powerlifting. Foda. Primeira competição que eu fui foi em São Bernardo. Foi na quadra da Ford. E ali eu vi um cara, que ele estava competindo 2, me chamou muito a atenção. Um era o Valdeci, que era um cara que ele era de Itu, supineiro, que naquela época ele tinha 90 quilos. Ele fazia supino com 240 quilos, cara. Sem nada, com camiseta normal. Aquilo me chamou muita atenção em um fisiculturista que estava competindo no powerlifting, mas tinha ido para fazer uma demonstração de fisiculturismo. E aí eu olhei aquele físico e falei, cara, eu sou muito mais parecido com esse cara do que com os powerlifters. Eu adorava levantar peso. Até porque eu consegui desenvolver muita força. Então, com 19 anos, eu já era campeão brasileiro de supino e já tinha uma carga de 180 quilos de carga máxima nesse exercício. Então, eu olhei aquele cara e falei, eu quero ficar assim. E o Luizão, que também era o cara que ia comigo nas competições, o dono da academia, e mais um outro parceiraço nosso, Wellington, nós 13 íamos para os campeonatos e meti as caras igual louco, cara. Fizemos Porto Ferreira, fizemos mais uns 2, 3 shows, eventos aqui em São Paulo, mas todos de supino. Aí quando a gente foi para agachamento e terra, eu já estava querendo parar de competir nessa modalidade. Eu queria era fisiculturismo,
Porque eu queria ter o físico bonito, cara. O powerlifting eu prezava muito mais pela estética. O powerlifting, ele preza pela força. Então, os caras do powerlifting, eles não são tão ligados à estética. Tem powerlifters que têm extrema estética, mas a maioria deles não tá nem aí, cara. O que importa é o quanto de peso que levanta. E eu não, eu era apegado à estética, eu queria ter um físico bonito. Então, eu quis mudar de academia, cara. Com 5 anos de treino, eu mudei de academia. Eu fui para Nautilus. E na Nautilus, onde eu conheci o Henrique, que é o proprietário. Um abração, Henrique. Você é um cara que fez grande diferença na minha vida, pode ter certeza. Eu comecei a treinar voltado já para o desporto. Eu sabia que a Nautilus era um celeiro de atletas. A Nautilus era muito famosa, é até hoje, em Santo André. E o Henrique, ele era o incentivador do esporte. Então, todos os fisiculturistas que eram atletas federados não pagavam para treinar na academia. Então, o meu sonho, naquela época, que era uma época remota, onde a academia não tinha o mesmo valor que hoje. Hoje você paga menos para você treinar. Naquela época você pagava mais caro. Eu fui até ele, mesmo sem conhecer. Falei do meu desejo de me tornar atleta. Ele falou, olha, você não é um atleta, mas você pode se tornar um. Hoje você não vai pagar. Hoje eu não tenho como não cobrar de você, porque você não é um atleta ainda. Mas a partir do momento que você fizer a primeira competição, você não vai mais pagar mensalidade. Então aquilo já foi uma puta injeção de motivação para mim. E aí, a partir dali, eu comecei a treinar voltado pro fisiculturismo, mas não tinha treinador. Na época tinha um atleta que era o maior atleta do Brasil na modalidade, chamado Edson Prado, que depois foi um dos meus treinadores. Mas nessa época eu o procurei. Eu trabalhava com banho e tosa. Eu era tosador, pet shop. Então você imagina eu desse tamanho, tosando cachorro, que beleza. Com chihuahua. Com chihuahua. E aí eu fui pro Edson, pedi uma avaliação para ele fez uma avaliação e passou o preço dele, que na época era um preço normal. Pro nível de conhecimento e status que era trabalhar com Edson Prado, estava barato. Mas o valor que ele cobrou correspondia a 70% do meu salário. Ou seja, eu não tinha condição de pagá-lo e comprar o que eu precisava para me preparar. Então eu percebi que eu não tinha condição nenhuma de me preparar voltado para o fisiculturismo, porque era um esporte que gastava demais. Levando isso em consideração, e falando, cara, não, eu vou realizar meu sonho, é isso que eu quero, de qualquer jeito isso vai acontecer. Eu comecei a juntar meu dinheiro para poder competir. Então, naquela época era o lançamento de Whey Protein, BCAA, todos esses suplementos que hoje são suplementos de base, naquela época era lançamento. Que ano era isso tudo? Esse ano era em 2000, meados de 2000. Tá. Eu comecei a guardar todo esse dinheiro que eu podia para poder juntar e competir. Com 6 meses guardando dinheiro, já tinha o dinheiro para iniciar a preparação. Pra pagar o cara? Não para pagar o Edson, mas eu consegui um outro treinador chamado Wilson Santos, Tá. que foi o maior treinador que o Brasil... O maior treinador e o maior atleta que o Brasil teve no final da década de 80 e 90 também. Então, só que o Wilson era de uma categoria mais baixa do que a do Edson. E o Wilson antecedeu o Edson. O Wilson veio antes do Edson. O Edson veio depois. Quando o Edson estava brilhando, o Wilson já não competia mais, já era aposentado. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com o Wilson. Ele foi meu primeiro treinador. E em 2001 eu consegui realizar minha primeira competição, fazendo um trabalho de apenas 1 mês voltado para a competição. E como é que foi? Foi engraçado, porque como eu vinha do powerlifting, no powerlifting o que nós prezamos é vencer a gravidade, né? Então levantar grandes cargas é o desafio da modalidade.
Então eu sempre tive a premissa de quanto mais peso eu conseguisse levantar, mais forte e maior eu seria. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o Wilson e treinar com ele, eu vi que eu não sabia nada de musculação. Ele me colocou em umas posições que eu nunca havia ficado e eu não tinha força para fazer os exercícios que ele queria. Então as cargas, por exemplo, uma elevação lateral para deltoide, que eu faria com 20 quilos, comumente na academia, eu consegui fazer com 3, usando as técnicas que ele pediu para usar. Uhum. E eu senti demais a musculatura e eu fiquei louco com aquilo. Eu falei, cara, eu preciso aprender a treinar, porque é impressionante como ele consegue usar os halteres para moldar o corpo. Cada movimento que ele faz, ele molda o corpo de uma forma. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu já estava na educação física, mas na educação física, no meu primeiro ano, eu já montava a planilha de treino dos formandos do 4º ano que precisavam estagiar e precisavam das planilhas de treino para poder trabalhar nas salas de aula. E não sabiam e não tinham noção nenhuma de como se elaborar um treino. Então ali eu comecei a perceber que o nicho tinha um buraco muito grande que poderia ser explorado e muito bem explorado. Um buraco de conhecimento. Exato. Então, a partir dali, eu comecei a me desenvolver e aprofundar o máximo que eu pudesse, tanto em nutrição, quanto em treinamento, quanto em recurso ergogênico. Por quê? Porque a informação só chegava através de revista nessa época. A internet era nova. Então, a gente ainda precisava de alguns bons livros importados para poder atingir o nível de conhecimento necessário para se criar um atleta de alto nível profissional no fisiculturismo. Foi impressionante. A partir daquele primeiro campeonato, eu me apaixonei demais pelo esporte, graças à derrota que eu tive. Eu fiquei em segundo lugar. Ah, pô, mas para um mês de preparação. Um mês de preparação, eu perdi, fiquei em segundo lugar e aquilo foi bom para mim. Mas na época tu sabia que era uma coisa boa ter perdido? Não, porque eu nunca havia presenciado uma competição. A primeira competição que eu presenciei, eu participei. Uhum. Eu só a via por fotos em revistas. Então, eu amava fisiculturismo, acompanhava porque eu tinha 2 VHS de Mr. Olímpia e treinava pose em casa. Mas a primeira vez que eu fui a uma competição, eu fui para competir, não para assistir. A tua cabeça tava, eu vou ganhar ou eu vou testar aqui, que porra é essa? Não, como eu já acompanhava a revista e já sabia o nível dos atletas, eu já tinha plena convicção de que eu ia para vencer. Uhum. E eu fui para vencer. E aí quando tu ficou em segundo lugar, isso foi um baque? Na época tu ficou triste? Eu fiquei triste porque eu achava que, por o fato de eu ser maior que o campeão, eu poderia ter vencido, mas o campeão estava muito mais condicionado, ele mereceu a vitória. Uhum. É que reconhecer que a derrota é importante vem depois de uns anos, né? Que tu olha para trás e entende que foi importante. A sabedoria, ela vem com o tempo. A maturidade, ela vem com o tempo. Então, essa derrota e essa amargura, ela faz parte do amadurecimento do atleta, e o atleta tem que saber digerir isso de uma forma positiva, senão ele acaba se frustrando e deixando para trás a carreira esportiva, que é pior. Mas quando é que tu entendeu que existe a frustração, ela não leva a lugar nenhum? Porque quando a gente sente frustração, a gente acha que ela tá certa, né? Que é a voz que a gente tem que ouvir. Até a gente entender que não, demora um pouco. Como é que tu sacou tudo isso? Você chegou num ponto crucial, Arthur, mas eu vou chegar lá ainda. Tá. Antes eu vou demorar um pouquinho, porque a minha carreira continuou a partir dali e eu comecei a modular já tudo que eu queria fazer em cima do esporte. Eu já tinha determinado o que eu queria fazer para o resto da minha vida. E a partir dali eu comecei a trabalhar arduamente para me tornar um atleta melhor e conseguir o tão sonhado título que eu queria. Em 2002 eu retornei para as competições, já no campeonato estadual, porque eu não era mais estreante, e acabei ficando em 3º lugar. No ano seguinte, voltei novamente, porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que juntar sempre dinheiro para poder competir uma vez só. Juntei dinheiro de novo, voltei. 2º lugar. Nesse ano eu fiz 4 competições.
E sempre segundo e terceiro. Sempre segundo e terceiro. Na Nautilus, como era um grande celeiro de atletas, o meu apelido acabou se tornando Mr. Vice. E em 2004 foi quando deu aquele estalo e eu falei, cara, eu vou tentar pela última vez. Se não for dessa vez, eu tenho que entender que esse esporte não é pra mim e que eu não sou bom como eu acho que eu sou. E aí fui pela última vez. Engraçado que eu encontrei um atleta amigo meu, Marcos Len, um abraço. E ele era um cara que já era renomado, é um cara que tem mais de 100 títulos dentro do nosso esporte hoje. E o Marcos Len estava nessa competição. Então quando eu cheguei nessa competição, eu olhei ele, eu falei, já desanimei, porque era um cara muito tarimbado, muito experiente e muito talentoso. É tipo jogar contra o Barcelona. Entendi. Olhei aquela situação e falei, ainda tinha um outro cara chamado Adilson Moreno, que também era da Nautilus, que era um ótimo atleta. Eu olhei aquilo e falei, cara, não vai dar pra mim não. Quer saber, velho? Eu vou largar esse negócio. Deixa quieto. Mas eu tenho que competir. Eu já tô aqui, já me inscrevi. Seja o que Deus quiser. Mas eu não vou ficar perdendo tempo não, vou pro bar. Estava de dieta restrita, sem água, sem sal, totalmente debilitado, um calor infernal. Fiz a minha inscrição, saí da inscrição por volta de 12:00. Encontrei o primeiro bar que tinha, pedi uma feijoada dupla. Era um sábado. Bastante pimenta, 2 litros de coca normal, porque eu tava a sexta inteira sem água, sem beber água, por causa da competição. Cara, eu tomei toda aquela coca, eu comi aproximadamente 2 quilos, 2,5 quilos de comida. E aquilo desceu, mas desceu de um jeito que na hora que acabou parecia uma jiboia que eu precisava deitar. Saí de lá, voltei para a competição, que geralmente era em quadras que aconteciam competição em ginásios, né? Deitei numa arquibancada e fiquei esperando o início da competição, que era 5 horas. Deitou na arquibancada? Deitei na arquibancada e dei aquela cochilada. Depois da feijoada com Coca-Cola, maravilhoso. Exato. Quando eu acordei... Eu era o campeão, mas... Já era a hora da competição. Engraçado que aí a nutrição falou mais alto. Eu estava me aprimorando em nutrição, então eu não tinha o caminho. E instintivamente eu comecei a encontrar o caminho. Né? Sem querer, utilizando a manobra de instinto, de você tá precisando comer, coma. Eu fui lá e comi e deu certo. Meu físico estava renovado. Eu estava cheio, vascularizado, não tinha perdido nada de definição e estava com uns 3 quilos a mais. Aquilo foi perfeito. Eu fiz um show excelente e me sagrei campeão da noite, vencendo esse cara, Marcos Len, que era o favorito do evento. Cara, graças à feijoada. Graças à feijoada. Então ali eu comecei a perceber que o meu planejamento alimentar não estava adaptado para minha condição e que eu precisava readaptá-lo. Mas ali eu já não tinha mais o Wilson para me acompanhar. O Wilson só me acompanhou no meu primeiro ano de competição. Eu não tinha dinheiro para bancá-lo e bancar a preparação. Então usei o primeiro modelo de preparação dele durante 4 anos. A partir dali, em 2004, eu fui campeão paulista do interior, campeão paulista, depois campeão brasileiro, tudo no mesmo ano. E tu manteve a tradição de comer antes de subir? Não usei a feijoada, mas comecei a mudar muito a forma de me alimentar e comecei a comer demasiadamente carboidratos próximos à competição. Isso era uma novidade na época, não era uma... Isso era uma novidade na época. Ninguém comia grandes quantidades assim, até porque a categoria pesado dentro do nosso esporte é uma categoria nova. Na época que eu entrei, pra você ter uma ideia, a categoria pesada era acima de 90 quilos. Entendeu? Hoje tem 90, 95, 100 e acima de 100. Mudou bastante o esporte. Hoje a gente tem atletas que chegam na competição com 120 quilos on stage. Então isso é muito diferente daquela época que eu competia. O esporte realmente ele evoluiu muito.
E graças a Deus eu venho fazendo parte disso até hoje. Depois desse acontecido que eu comecei a ganhar as competições, em 2005 eu retornei, já arrastando tudo e dominando a federação a nível nacional, me tornando o melhor atleta da federação na época ANABA, em 2005. Em 2006 eu me arrisquei internacionalmente no Mister Universo. Primeiro evento internacional, aquele evento que o Arnold competia, o Mister Universo, eu fui competir nele e consegui ficar em segundo lugar também. Onde foi esse? Southport, Inglaterra. E aí, a partir dali, eu falei, cara, agora é a hora de começar minha carreira internacional, vou focar nisso. Em 2005 eu tive... Em 2004 ainda. Quando eu fui campeão brasileiro, as pessoas falam sobre patrocínio, elas não entendem que para você ter patrocínio, você precisa ter um currículo. Então, eu consegui um patrocínio só depois de ser campeão brasileiro. Então, eu fui campeão paulista absoluto, campeão paulista do interior absoluto, tive mais uns 3 títulos absoluto. Absoluto é o campeão da noite. E só consegui quando eu fui campeão brasileiro. Uma empresa da minha cidade, Santo André, chamada Steel Nutrition. Ricardo Martorano, se você estiver vendo isso, você é o cara que me proporcionou tudo isso. Eu só sou o que sou porque você também acreditou em mim. Um grande abraço. Esse cara ele foi fundamental na minha vida, porque de 2004 até 2009 eu fiquei nessa empresa trabalhando como atleta patrocinado. Então todas as viagens internacionais, todos os eventos nacionais de grande porte ao qual eu concorri dentro do esporte foram custeados pela empresa Steel Nutrition. Se não fosse essa empresa, tu não ia conseguir para Inglaterra ficar em segundo lugar. Não ia conseguir. Então o Ricardo foi como um pai para mim na minha carreira.